Ahora quiero presentar a mi gran amigo y un excelente médico, el doctor Will Barros, para que nos hable sobre sus técnicas de láser puntual y todo el manejo de distopias e incontinencia. Graças a todos aqui presentes. Essa conferência me encanta porque irei demonstrar uma técnica muito interessante que pode mudar a qualidade de vida dos pacientes e principalmente de nós como cirurgiões, ok? Lá eu vou mostrar para vocês, demonstrar perineoplastia, retrocele e remodelação da fúrcula vaginal minimamente invasiva realizada em oficina, ok? Espero que gostem. Essa técnica é extremamente inovadora e que, para mim, é que mais dá retorno financeiro aos colegas médicos. Sim? Da capital Lima, a convite do Dr. Capital Lima. Olá, colegas, tudo bem? Eu sou o Dr. Will Barros, eu sou do Brasil. Estou muito feliz, é a segunda vez que eu venho ao Peru, aqui na capital Lima, a convite do Dr. Juan Manuel Tovar, o qual eu agradeço profundamente esse convite. Eu irei mostrar para vocês agora a técnica LEG, que é Laser Escultura Genital, para retocele, perineoplastia e remodelação da fúrcula vaginal. Essa técnica ela utiliza o mesmo princípio das outras técnicas que eu desenvolvi, que tem uma equação, né? Que energia é igual a tempo, velocidade e distância. Se você usar o tempo, a velocidade e a distância de uma forma magistral, como nós realizamos, você poderá realizar esses procedimentos no âmbito ambulatorial, com anestesia local, sem depender nem de hospital e nem de anestesias complexas. E o mais legal, a paciente levanta e vai embora. E é um procedimento que pós-operatório não tem dor, sem sangramento, e eu acho que é uma técnica bastante interessante e espero que vocês gostem. O Brazilian College of Laser Sculpture é o meu curso, onde ele se encontra na capital do Brasil, em Brasília, e ele foi desenvolvido através da imaginação, da criação, com muita determinação, utilizando tecnologias de ponta e preparando e capacitando todos os colegas que por lá passaram e por lá passarão. O Brazilian College of Laser Sculpture, eu sou o diretor técnico, sou o fundador e o criador. E a doutora Priscila Painha, a nossa diretora administrativa, onde encontra-se sempre à disposição para fazer contato com qualquer um dos colegas que desejem realizar o nosso curso em Brasília, na capital do Brasil. As técnicas que eu irei apresentar, ela tem uma nova abordagem para tratamentos urogenitais e vulvaginais. As cirurgias são minimamente invasivas, tem o procedimento cirúrgico e o não cirúrgico, utilizando o laser de CO2, a radiofrequência. Olá, colegas, então vamos lá. Eu vou tentar detalhar para vocês como essa técnica LEG-WB é realizada. Ela é feita com anestesia local, no âmbito ambulatorial, tá certo? A paciente na posição cirúrgica ginecológica, onde eu utilizo como anestesia xilocaína com epinefrina a 2% e bicarbonato. A quantidade na faixa de 3, 4 ml eu consigo realizar esse procedimento. Utilizando o laser de CO2, tá? Eu vou conseguir fazer a vaporização da mucosa superficial, depois a retração da membrana fibroelástica ou da aponeurose e o reposicionamento do assoalho pélvico inferior. E depois nós fazemos a sutura, que eu utilizo fios mais resistentes como o Vicryl. Por que eu não utilizo o Catigull cromado ou o Catigull simples? Porque eles são fios muito inflamatórios e de pouca duração. E a gente precisa entender que a técnica LEG-WB ela foi desenvolvida em cima de uma equação. Energia é igual a tempo, velocidade e distância. Se você souber manusear o tempo, a velocidade e distância, você consegue fazer a vaporização sem dano térmico acentuado, o reposicionamento e a retração de toda a estrutura que a gente está trabalhando e, com isso, conseguir resultados bastante interessantes, sem sangramento e sem dor. E a paciente, como eu falei, levanta e vai embora, e esse procedimento é realizado no âmbito ambulatorial, tá certo? Não dependendo nem de hospital, nem dependendo de centro cirúrgico e nem dependendo de anestesias complexas, como periodural e RAC. Então, a técnica LEG-WB ela foi desenvolvida principalmente para fazer
a parte da retocele, da perineoplastia e da remodelação da fúrcula vaginal e também da labioplastia, tá? Tanto dos pequenos quanto dos grandes lábios. Nas cirurgias convencionais, nós utilizamos tesoura, bisturi, pinças. Com essa técnica LEG, WB, o que eu vou utilizar é o que vocês estão vendo agora. São ponteiras, são handpins. Então, eu utilizo do lado esquerdo, tem a ponteira de 2 mm, onde eu trabalho a técnica pontual. A segunda é a ponteira de 4 mm, que eu não utilizo muito. E terceiro, a ponteira de 7 mm, onde eu realizo todos os procedimentos. E temos também a ponteira fracionada. Do lado direito, eu tenho, foi um presente do Dr. Marcos Pelossi, uma tesoura e um afastador, o qual eu hoje tenho e guardo com muito carinho, mas não utilizo mais, porque todo o aparato necessário para fazer esse procedimento, eu vou mostrar no próximo segmento para vocês. Eu desenvolvi um afastador, que chama-se WB, onde a gente consegue, com maestria, realizar esses procedimentos minimamente invasivos a nível ambulatorial. Esse é o kit WB. Esse afastador é um afastador ortostático, ele foi desenvolvido por mim para que eu pudesse realizar esses procedimentos sem a necessidade de auxiliares. Isso é uma coisa muito importante. E tendo uma visão, uma amplitude do canal vaginal antes não conseguida. Também tem uma ponteira, uma pinça, né, que é uma pinça de mucosa. Ela foi desenvolvida para que a gente possa fazer a tração da mucosa sem precisar utilizar outras pinças que costumam rasgar essa mucosa. Esses equipamentos são equipamentos da empresa Deca Laser e o do centro que tem Dr. Will é o meu aparelho ultrassom de alta potência que eu desenvolvi também para fazer esse trabalho da retocele, perineoplastia e remodelação da fúrcula vaginal. Eu gostaria de citar para os colegas que eu não tenho conflito de interesse. Aí são todos os aparelhos do lado esquerdo que a Deca Laser tem, o Punto, o Mona Lisa Touch, o lançamento deles é o Dual Glide e o que eu utilizo, que é o Smart Shade Quadro. Ele tem um braço longo e um braço específico para fazer cirurgias. Então ele se torna mais fácil de realizar os procedimentos, porque ele tem uma regulagem de peso diferente dos demais que são moles. Mas todos são maravilhosos. E o ultrassom Dr. Will, que foi desenvolvido no Brasil, ele também é um aparelho que ele tem uma ablação mínima e o interessante é que ele tem uma energia denteada quadrada, onde a gente consegue fazer primariamente e secundariamente uma retração. Esse novo aparato, que é esse aparelho fantástico, que é a cadeira eletromagnética, onde ela consegue fortalecer o assoalho pélvico superior e inferior, minimizando todas aquelas complicações da incontinência urinária, da incontinência fecal, e levando um quadro de fortalecimento global da região genital. Outra coisa interessante é a mesa cirúrgica. Todos os colegas sabem que são ginecologistas que a mesa cirúrgica nossa, ela baixa a perna, então a gente fica numa posição ergométrica muito ruim. Então eu desenvolvi essa mesa, onde uma empresa brasileira chama MedPeg, colocou em prática. Então essa mesa, se vocês observarem, eu opero numa posição onde a paciente vem muito para frente, então a região vulvar dela fica numa posição ergométrica onde eu posso trabalhar sem precisar ter aquela postura de jogar a coluna para frente. Eles fizeram a modificação aqui do pé para que o ponto de equilíbrio da mesa e trouxe todo esse aparato do apoio das pernas para frente. Então a gente tem uma postura cirúrgica fantástica, então a gente pode fazer 5, 10 cirurgias sem arrebentar a coluna. E se vocês olharem nesse pôster que está no centro, nós temos um aparelho que chama Freedom. A gente utiliza para ele resfriar a região e também tirar a fumaça que o próprio CO2 e o ultrassom produz na sua utilização. E o aparelho que eu utilizo da Deca Laser é esse CO2 Smart Shade Quadro, como eu falei para vocês. Eu gosto muito dele porque ele tem um braço longo e uma regulagem de peso. Então fica muito fácil, ele fica como se fosse um joystick. Então, para a gente utilizar nos procedimentos cirúrgicos vulvaginais, ele realmente é muito interessante. Mas os demais também são muito bons. Colegas, agora eu vou mostrar para vocês o primeiro vídeo de uma retocele, perineoplastia e de uma fúrcula vaginal. É importante entender que a anestesia local, tá certo? Feita xilocaína com epinefrina e bicarbonato, a epinefrina 2%,
E tem que ter um aparato muito interessante, que são os equipamentos que eu desenvolvi, que é um afastador que chama-se WB, um tracionador de mucosa e também um afastador manual para você ter uma maior amplitude. Então, esse trio chama-se kit WB. E sem ele fica realmente impossível você conseguir o resultado que vocês irão agora observar. Então vamos iniciar o vídeo. Feito anestesia local, anestesia loco-regional, tá certo? Olha lá. A gente utiliza... Essa anestesia é para ajudar um pouco a evitar o sangramento, mas principalmente para fazer uma intumescência, porque o laser de CO2 ele tem tropismo pela água, então quanto mais a mucosa estiver hidratada, melhor o resultado. Então, olha, você observa aí uma retocele bastante significativa, paciente que tinha um problema de prisão de ventre também, ela tinha dificuldade de evacuar, por quê? Quando ela fazia força, toda a ampola retal ia para cima, né, e ia para dentro da vagina. Então, nós estamos fazendo a retração sem precisar tirar aquele flap convencional que realizamos nas cirurgias convencionais. Então, eu faço a vaporização da mucosa. Você vê que na própria vaporização da mucosa já existe uma retração. Lembrando aquela equação que eu falei para vocês, que a energia é igual a tempo, velocidade e distância. Então, utilizando o tempo, a velocidade e a distância, você consegue fazer toda essa retração de um modo que eu digo fisiológico. Olha aí, observa. A pista de mucosa ela é uma pista desenvolvida também para não lacear, não lacerar a mucosa vaginal. Você vê que não há nenhum sangramento, é um procedimento simples, que lógico, tecnicamente você tem que fazer uma capacitação muito interessante para que não tenha problemas. Olha a retração, né, da região toda. Muito, muito, muito interessante. Eu consigo chegar até a membrana, ou melhor, até a camada adventícia, e a partir da camada adventícia a gente começa a fazer a vaporização para retração. Eu chamo de o efeito bife. Você vê que há um encolhimento. Aí eu estou tirando a mucosa, né, uma mucosa bastante espessa, a gente diminui, para que eu possa fazer depois aquela equação tempo, velocidade, distância e conseguir fazer a retração da membrana fibroelástica, ou como se pode falar convencionalmente, da aponeurose. Usando pouca energia. Aí, olha, você observa que é bem volumoso, é bem grande, a lesão do assoalho pélvico inferior dela é bastante significativa. Então nós estamos agora reduzindo o volume, a espessura da mucosa. E esse afastador WB que vocês estão vendo aí, ele já deixa uma posição onde não há risco de você retirar demais ou fazer um apertamento da região do canal vaginal além da média. Então, outra ideia interessante. Isso é muito importante. Observa, né? A gente vai vaporizando. Para não tirar essa vaporização a gente faz em etapas próximas, mais distantes e mais distantes ainda. Para que a gente consiga fazer esse efeito de retração primária que eu chamo de efeito bife. Observe que é muito interessante, a gente não precisa tirar nem descolar, como é a cirurgia convencional, olha lá, a retração. E outra coisa interessante, essa técnica, se a paciente quando entrar na menopausa, ela tiver uma redução do canal vaginal, a gente pode apenas liberar, tá certo, essa mucosa, porque a gente vai fazer a técnica ponte de mucosa. Sobrepor uma na outra, então essa mucosa ela vai jogar para baixo e vai ter um volume muito mais espesso, o que não acontece com a cirurgia convencional. Você tira o flap, corta e sutura, né? Outra coisa importante, nunca suturar o músculo, né? Que hoje a técnica convencional se faz. Por quê? 30% das mulheres apresentam dispareunia, dor na relação, motivado por quê? Quando você sutura o elevador do ânus ali, você faz uma fibrose e com isso provoca dor. Então, com essa técnica, você consegue fazer a retração da musculatura, da mucosa, da aponeurose, no efeito fisiológico. E agora nós vamos fazer a sutura. Nada mais é do que uma ideia de fazer uma ponte mucosa, que é a SINEC, né? Vamos fazer como se fosse uma SINEC. Então, mais ou menos isso que a gente vai conseguir fazer. O resultado é muito interessante, você vê que não sangra, a paciente está acordada, não está sedada. Tá certo? Eu estou usando aí o Vicryl 2 zeros, com agulha cortante, eu gosto da agulha cortante, olha, sempre pegando todos os planos, para não ter espaço morto.
Por que eu uso Vicryl e não uso o Catigull cromado ou o Catigull simples? Porque a maioria das pessoas pensam que o CO2 é maravilhoso para a cirurgia. Ele realmente é maravilhoso, mas ele não é maravilhoso, ele não é bom para cicatrização. Por quê? Nós bloqueamos ou reduzimos o ciclo da fibrina. Lembra quando a gente faz um corte, aí imediato acontece o quê? Sangramento, logo depois coagulação, ciclo da fibrina. E aí vem o ciclo da cicatrização. Com o laser de CO2 ou qualquer outro tipo de tecnologia que tenha dano térmico ou tenha uma lesão mais significativa, a gente provoca uma diminuição, né, do sangramento através dessa lesão. Então, por isso que eu utilizo uma sutura mais resistente, de maior demora, tá, para que a gente tenha um melhor resultado e diminua a probabilidade de uma deiscência. Agora nós estamos indo aqui para a parte do períneo, na fúrcula vaginal. Você vê que zero sangramento, anestesia, olha, estou liberando ali a parte, né, ali da parte da fúrcula, onde a maioria dos colegas faz a sutura, que no Brasil a gente chama a sutura, quando sutura o músculo elevador do ânus, chama a sutura do marido, né? Aqui eu libero, olha, estou liberando, tá certo? E depois eu desfoco, encolho a musculatura e suturo apenas a aponeurose, não pego o músculo. Então eu não vou ter o risco dessa paciente ter uma fibrose na musculatura e não ter nenhum quadro doloroso pós-operatório ou pós-cirúrgico. Olha lá. Você vê abaixo tudo liberado com laser, sem sangramento. Olha, ali eu já estou abrindo. Você vê que o músculo está soltando junto com a aponeurose. Então, olha, eu pego a aponeurose, não pego o músculo, tá certo? Porque eu já fiz uma retração do músculo e da aponeurose, então apenas eu vou fazer um reposicionamento ou um posicionamento dessa região perineal e da fúrcula vaginal. Nada mais é do que um refinamento do kit WB. Nós estamos com um afastador convencional. WB em cima, tá certo? Agora nós estamos com a pinça de tração de mucosa, que é uma pinça bastante interessante. Aquele afastador, um outro afastador também que desenvolvemos, que ele é maleável, flexível, então a gente pode modelar de uma forma, olha lá, a gente não pega o músculo, olha só, a gente pega a aponeurose acima do músculo e fazemos o ponto invertido. Olha como ele vai fechar. Tão bom quanto a gente fazia antigamente com a utilização pegando o músculo. Então você vê que eu não pego o músculo, porque eu já retraí o músculo, tá certo? E também retraí a aponeurose, olha lá. Tá vendo? É só aponeurose e eu faço o ponto invertido e quando eu aperto ela como fecha. Não tendo necessidade de pegar o músculo. Procedimento simples, faixa de 40 minutos a 50 minutos. Lembrando que é muito importante, agora eu estou tirando um pouco de excesso de pele aí da fúrcula vaginal, para que a gente tenha um resultado estético e funcional harmonioso, belo, bonito. Você vê que zero sangramento, eu estou utilizando uma ponteira de 7 milímetros. O equipamento que eu estou utilizando é um Smart Shade quádruplo da Deca Laser. Não tenho conflito de interesse. Eu gosto muito dessa tecnologia do Deca Laser porque ela tem duas emissões de energia, chama UP, que é Ultra Pulse, e High Pulse, que são de pouco dano térmico. Agora eu estou fazendo uma laser escultura pontual dentro da mucosa para fazer uma inversão de mucosa sem precisar fazer uma vaporização mais agressiva. Outra ideia muito interessante. Pegando mucosa, suturando. Aí eu estou usando o Vicryl Zero, com agulha cortante. Peguei um pouco, se eu não deixo espaço morto, eu peguei aquela aponeurose onde estava o músculo elevador do ânus. Agora vamos suturar. Eu gosto de fazer uma sutura. A sutura que você escolhe é que você melhor se adapta. Pode ser ponto C, pode ser chuleio, pode ser IU, pode ser donate. Tá? Cada colega vai ter a sua opção pessoal. Aí eu optei por um ponto simples, mas eu gosto muito do ponto IU. Eu pego um pouco mais distante e depois eu pego bem no bordinho para não haver inversão da pele, né? E ter uma cicatrização mais efetiva e mais rápida. Aí nesse daí estamos finalizando a sutura. Pós-operatório sem dolor. Estou fazendo também sem sangramento. Uma terapia neural. O resultado final é esse daí. Tá? Muito obrigado e espero que vocês tenham gostado.
Agora, colegas, vamos mostrar o segundo vídeo da perineoplastia com retirada de carúnculas. E lembrando sempre que eu utilizo um kit, que é o afastador WB, um tracionador de mucosa e um afastador manual flexível. E sem isso não há condição de fazer esses procedimentos cirúrgicos. Lembrando sempre da equação energia igual a tempo, velocidade e distância. Com isso a gente consegue realizar a técnica LEG-WB, por vaporização, tanto contínua quanto pontual. Vamos lá. Observem lá o afastador WB, o afastador ortostático. Nós estamos agora vaporizando a mucosa, utilizando uma ponteira de 7 mm. Eu gosto muito dela, mas pode ser utilizada de 4 mm. A gente está trabalhando ali a parte do períneo. Eu estou indo um pouquinho mais além do períneo, quase chegando ali no fundo de saco. Observa bem. Tempo, velocidade, distância. Observe a visualização. Todo esse procedimento, nós temos uma curva de aprendizado. E no Brazilian College nós damos um treinamento para que você seja capacitado a entender esse manuseio do handpins, né, do laser de CO2, para que você não tenha nenhuma complicação de perfuração ou alguma lesão. Então observe que é o tempo, velocidade e distância. Existe um treinamento adequado, onde nós preparamos modelos animais para que vocês adquiram essa capacitação sem ter nenhuma complicação. Umas carúnculas, eu estou fazendo. Esse procedimento eu estou fazendo ele mais lento, utilizando um pouco uma energia mais baixa, mas porque alguns alunos pediram para... como que é feito com energia baixa, como é feito com energia alta? Sempre utilizando energias mais altas, você tem maior efetividade e diminuição do tempo cirúrgico. Porém, você tem que aprender a manusear a equação tempo, velocidade e distância. Isso é muito importante. Não é uma complicação. Utilização de energia mais alta é melhor. Sendo que a amplitude desse afastador faz com que a gente consiga realmente ter uma visão para que o ato cirúrgico seja muito simples, não seja complicado, não seja que essa região é muito apertada, né? Muito limitada. Então, ele foi feito para isso. Um aparato WB dá uma amplitude para visualização muito grande, não? Esse afastador, que ele realmente é muito interessante, porque nós conseguimos operar sem auxiliar. Se observar, eu estou sozinho. Não tenho auxiliar, tem uma enfermeira que está do outro lado, apenas agora estou usando a técnica pontual, também pode ser realizada. Agora eu estou mostrando aí a técnica pontual, tá certo? Onde eu não vou olhar lá. Eu faço a técnica pontual para fazer uma retração sem haver a necessidade de uma vaporização total. Eu posso mesclar o pontual com a vaporização contínua total. Você veja, olha, tempo, velocidade e distância, sempre mantendo os mesmos planos. É uma cirurgia muito bonita. Eu sempre que realizo, eu fico muito satisfeito, porque o pós-operatório, o paciente não sente dor. A gente sabe que essas cirurgias de períneo, de fúcula, no modelo convencional, o paciente precisa internar, precisa de peridural, RAC, e aqui não, fazemos com anestesia local. Quando muito, você vê, sai o que? Umas 200 hemácias, né? Então é muito interessante. O custo operacional é reduzido, porque eu gasto um pacote de gás, uso 2 fios de crilos e basicamente uma sala ambulatorial. Então o resultado final está aí, o paciente levanta e vai embora. Eu vou mostrar para vocês agora um pouco do Brazilian College e da capital do Brasil, que é uma cidade muito bonita e talvez uma das cidades mais inovadoras e modernas do mundo. Espero contar com vocês dentro em breve no nosso curso no Brasil. Muito obrigado. Brasília é assim, cheia de curvas, imponente, planejada com tesouras que te tiram dos eixos, literalmente. A cidade planejada e do amanhã é palco do Brazilian College of Laser Sculpture, o primeiro curso com métodos exclusivos para a realização de procedimentos vulvaginais em 3D no mundo. Um curso para quem enxerga o amanhã e quer começar
Hoje, as aulas do Brazilian College of Laser Sculpture são ministradas pelo criador e diretor técnico Dr. Will Barros e conta com a direção administrativa de Priscila Paim. Com voos diretos de todos os estados do Brasil, a nossa capital federal e o Brazilian College of Laser Sculpture estão de portas abertas para levar você ao futuro. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Juan Manuel Tovar pelo convite, pela invitação, e estou muito feliz de novamente estar aqui no Peru. Esse é o contato, o nosso e-mail, nosso site e o nosso telefone de contato direto do Brazilian College of Laser Sculpture, que fica em Brasília, na capital do Brasil, no Distrito Federal. Muito obrigado. Graças a todos. Dr. Manuel Tovar é atualmente o nosso representante do Brazilian College no Peru. Dentro em breve iremos realizar cursos acá. E os colegas que tiverem interesse de adquirir o kit WB, nós trouxemos 10 unidades, sim? Procure a doutora Priscila Paim ou a minha pessoa. Graças, sim? Aló. Bueno, estas charlas estaban para el día de ayer. Como les comenté al inicio, creo que todos los que utilizamos terapias térmicas, las terapias que usáramos, considero de que...